Olá pessoal, estou eu aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma mensagem que eu li na Bíblia. E eu vou dar uma paradinha aqui para estar falando sobre essa mensagem que eu li na Bíblia, pessoal. Essa mensagem ela se encontra no livro de Salmos. Salmos no capítulo 1. Eu gostaria que vocês que tiver acesso a uma Bíblia, abrisse a Bíblia para confirmar junto comigo essa mensagem abençoada. Olá pessoal, estou eu aqui com vocês. Eu tinha feito um vídeo, pessoal, eu saí de casa e fui gravar um vídeo. Fiz um vídeo sobre o Salmo 1, um vídeo abençoado. Aí logo quando eu cheguei, eu fui arrumar o vídeo, fui editar o vídeo, não sei o que aconteceu e o vídeo se tornou em uma fotografia. Tinha 15, 20 minutos de vídeo, uma palavra abençoada e tudo foi por água abaixo. Até agora eu estou sem entender o que aconteceu. Mas não vai ficar por isso. Eu vou estar lendo novamente aqui o Salmo 1, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem aqui. E diz assim: Salmo 1, a verdadeira felicidade. E essa palavra ela diz assim, pessoal: Deus está falando. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos das pessoas que não temem a Deus, das pessoas que andam segundo os seus próprios pensamentos, das pessoas más, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então aqui, pessoal, Deus está falando para nós aqui que felizes são as pessoas que não se misturam, que não seguem, que não andam segundo o conselho das pessoas que não temem a Deus. Dependendo da versão da Bíblia, ela usa o termo: felizes são aqueles que não se deixam se levar pelos conselhos dos ímpios. Os ímpios, pessoal, que a Bíblia diz, são pessoas que elas não têm o interesse em conhecer a verdade. São pessoas que não querem conhecer o Evangelho da salvação. São pessoas que não estão nem aí para a Bíblia, para a palavra de Deus. São pessoas que estão preocupadas, na verdade, com o seu interesse principal no mundo e nas coisas que o mundo tem para oferecer. Então aqui, Deus está falando assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dessas pessoas, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então aqui Deus está trazendo uma reflexão para a nossa vida. Podemos usar nos tempos atuais de qual nós estamos vivendo agora. Então essa palavra vem de alerta para você que tem amizade, que segue o conselho de pessoas que não tem nada a ver, pessoas que não creem na palavra de Deus, não creem na Bíblia, não creem no Evangelho da salvação. Porque muitos são aqueles que falam em nome de Deus e de repente até falam que acreditam em Deus. Mas quando nós usamos esse termo, Deus, ele generaliza
qualquer outro personagem, pessoal. Mesmo aqui no Japão, quando se usa o termo de Deus, se você chega para um japonês e fala, você acredita em Deus? De repente ele vai até falar, sim, eu acredito. Só que o Deus deles tem um nome. O budismo, shintoísmo, enfim. Cada religião, ela leva um título de Deus também para si. Mas aqui, o que Deus está trazendo para nós através dessa palavra é um título dado ao único Deus, ao Criador do céu e da terra e de tudo que nele há. Aquele que fez separação de todas as coisas, fez separação da luz das trevas, enfim, quem criou o mundo e tudo que nele há. Então seria o Deus único, Criador do céu e da terra, o grande e poderoso Eu Sou. É esse Deus de qual, aqui no Salmo 1, ele fala: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos ímpios, não se deixam levar pelos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Começa assim, pessoal. De repente você chega para uma pessoa, fala, você acredita em Deus? Ela até fala, eu acredito sim, tem a religião dela, enfim. Mas quando você vai chegar junto para ver no que realmente ela crê, que Deus que é, e aí você fala, é o Deus da Bíblia, ou então ela percebe que você conhece a Bíblia, ou que você está falando sobre Jesus, que esse é o seu Deus. Em maioria, pessoal, as pessoas já entram com o que está escrito aqui na Bíblia, com deboche, zombam. Se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Não estão nem aí para o evangelho da salvação. Então aqui Deus, ele está falando assim, o único Deus está dizendo que feliz é aquela pessoa que não se junta com essas pessoas, que não se detém no caminho delas, que não segue o conselho dessas pessoas, que a Bíblia relata como são pessoas ímpias, que estão voltadas completamente a servir o mundo e nas coisas que o mundo tem para oferecer para cada uma delas. E continuando aqui, ele diz, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Então está falando assim, que essas pessoas que são bem-aventuradas, essas pessoas que são felizes, o prazer delas está na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E nelas meditam, nas coisas de Deus, nelas meditam de dia e de noite, porque está o prazer dessas pessoas em meditar na palavra do único Deus, em saber quais são os pensamentos do Deus da Bíblia, o único, digno de ser chamado como o Deus verdadeiro, que é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe, o Criador do universo, o único Deus. E aqui fala que as pessoas que seguem esse Deus, elas têm prazer em ler a Bíblia, em meditar ali, na palavra dele, de dia e de noite. Olha o que ele diz aqui. E essas pessoas são como árvore que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então está dizendo aqui que uma pessoa que ela não anda segundo o conselho dos ímpios, que ela não se detém no caminho deles também, que ela tem prazer de ouvir
os ensinamentos da Bíblia, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, que essas pessoas elas irão crescer. Deus deu um exemplo como uma árvore que cresce na beira de um riacho. Sabe o que é, pessoal? Uma árvore crescer na beira de um riacho é igual a uma planta que vai crescendo ali, você não precisa jogar água, porque a própria raiz está sendo alimentada por aquela água que passa ali do riacho. Então está dizendo que uma pessoa que não se mistura, que não vai segundo os pensamentos das pessoas que não querem compromisso com Deus, que seriam as pessoas, a Bíblia relata como os ímpios, não se detém no caminho delas e nem se assenta junto na roda quando elas fazem aquela aquele point, né, como se fala, a roda da amizade, e ficam ali trocando ideias. Então aqui Deus está falando que feliz é quem não se mistura com esses tipos de pessoa, que não temem a Ele, que não querem um compromisso com a palavra dele e ainda zombam. Então Deus está falando que essa pessoa ela vai ser bem-aventurada, e ele mostra um exemplo de uma árvore que está crescendo do lado de um ribeiro, que as folhas dessa árvore nunca irá murchar, como está dizendo aqui. Elas dão fruto no seu tempo certo e as suas folhas não murcham. Aí ele diz: assim também tudo o que essa pessoa fizer irá dar certo. Olha que maravilha isso. Olha só a segurança, a proteção de Deus aqui. Tudo que uma pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda das pessoas que escarnecem com as coisas de Deus, que não se detém no caminho das pessoas que têm o prazer só em cometer coisas erradas, que estão voltadas completamente para as coisas desse mundo, viver uma vida sem propósito, viver uma vida no erro, no pecado, tendo como prazer os deleites que esse mundo oferece. Então está dizendo assim que uma pessoa que ela não anda segundo esses conselhos e segundo o exemplo dessas pessoas do mundo, tudo que essa pessoa fizer, está dizendo aqui, irá dar certo. Mesmo aquilo, pessoal, que ninguém é perfeito, nós somos seres humanos e erramos. Todos os dias erramos. Mas até dentro daqueles erros que nós estamos cometendo, irá ter um aprendizagem ali. A palavra de Deus ela diz isso, que tudo que nós formos fazer irá dar certo, até aquilo que era para dar errado. Aí está dizendo aqui no 4, o mesmo não acontece com os ímpios, com os maus. Eles são como a palha. Olha só como que Deus vê uma pessoa que não tem compromisso com Ele, nem com a palavra dele. Aqui Deus fala que essas pessoas serão como uma palha, que o vento leva. Quando o vento sopra, ele leva. E no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Olha só a sentença de Deus aqui. A palavra de Deus está dizendo aqui, o próprio Deus está falando aqui, que o que espera o ímpio, o que espera uma pessoa assim, que não tem temor por ele, que não quer saber dele, que está voltado só para as coisas desse mundo, e às vezes até leva como brincadeira, zombam até das coisas sagradas. Deus está dizendo que uma pessoa assim, ela é como uma palha quando o vento sopra e ela vai. E eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Viu só a diferença? Deus está diferenciando uma pessoa da outra aqui, né? Dos que obedecem a Deus e dos que não obedecem. No sentido
de conhecer a palavra dele, os pensamentos dele, a vontade dele e colocar em prática na própria vida. Então, a pessoa bem-aventurada, feliz, é aquela que observa os mandamentos do Senhor, como diz aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, e ela tem prazer em meditar ali no que ela está aprendendo, de dia e de noite. Então, uma pessoa dessa é bem-aventurada. E até no tempo, como diz aqui, no tempo que vier a sentença, esses dois ficarão separados um do outro no dia do juízo. Como diz aqui no versículo 5. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Continuando o 6, diz assim: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos ímpios, das pessoas que não estão nem aí para o evangelho da salvação, o fim dos ímpios são de desgraça e de morte. É o que diz a palavra aqui. Não sou eu que estou falando, não. Pode confirmar, se você tem uma Bíblia, você pega ela e abre no Salmos 1 e lê ele. Salmos do 1 até o 6. A sentença que Deus dá para essas pessoas é isso. Ele diz aqui como será o fim dessas pessoas. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem, daqueles que ouvem a palavra dele, a Bíblia, e pratica, e tem um interesse em meditar no que está aprendendo de dia e de noite, porque ela quer que Jesus venha a ser entronizado na vida dela. Ela quer que o Espírito de Deus venha estar dando direção para ela, e ele vem estar reinando dentro dela. Ele vem estar conduzindo a vida dela. Ele vem estar em primeiro plano ali, reinando no trono da vida dela. E você parou para pensar quem está no trono da sua vida? Todos nós temos uma direção. Existe uma palavra que a Bíblia mostra. E mesmo se a Bíblia não mostrasse, todos têm isso daí, pela própria natureza. Liberdade de escolha. O mundo chama isso. A liberdade de escolha é de tamanha grandeza para o ser humano que eles deixam até hoje em dia a criança fazer opção. O que ela quer ser? Um menino ou uma menina? E deixa ela já logo de pequena usufruir da sua escolha, como temos visto muito por aí acontecer no mundo. Então, essa liberdade de escolha todos têm, todos já vêm com ela. A Bíblia relata essa liberdade como o livre arbítrio. A pessoa, ela escolhe. Então aqui, no versículo 6 fala: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Então, na verdade, a pessoa ela escolhe se ela quer obedecer o evangelho da salvação, como eu venho falando para vocês, no propósito de estar lendo a Bíblia no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Quando eu convido vocês para estarem lendo a Bíblia, não é porque aqui venha ser um vídeo para que venha fazer com que as pessoas venham virar todos religiosos, não. Não é esse o objetivo. O objetivo é para que todos venham conhecer a verdade. E depois, uma vez conhecendo essa verdade, você vai ter a sua opção de escolha, porque o livre-arbítrio é dado para você. E você vai definir a sua vida. Você vai fazer da sua vida, na verdade, o que você quiser. Nada é obrigado. Mas aqui, essa palavra vem para todos.
A palavra de Deus, ela vai para toda a humanidade, queira as pessoas gostem ou não. É que nem a chuva. A chuva, quando ela chove, todos usufruem da chuva. O sol, quando ele clareia, com os seus raios solar, todos desfrutam. E é a mesma coisa, porque Deus, ele é justo. A palavra de Deus, ela vai para todos. Todos recebem. Mas ela diz que todos quanto o receberam, Jesus como seu Salvador, terão o direito de serem vistos, chamados como filho de Deus também. Esse é o juízo de Deus. A Bíblia relata isso em João, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê isso? Porque as obras das pessoas são obras más. Elas preferem servir o mundo, preferem adorar o mundo e tudo aquilo que no mundo há. Então aqui, em Salmos, Deus já falava isso já. E ele deu aqui o juízo de sentença já. Por isso que ele disse isso aqui. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Porém, o fim dos maus, dos que não querem obedecer o evangelho da salvação, são de desgraça e a morte. E a consequência da morte, pessoal, muitas das vezes, em maioria das pessoas que não têm compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus, o resultado disso é a morte. Por isso que no Novo Testamento da Bíblia está escrito assim: Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida com abundância é uma vida com propósito. É uma vida plena. Você não vai ficar livre das coisas que sobrevirão para você. Como a palavra de Deus diz que a chuva vem para todos. Então as coisas que acontecem vêm para a vida de todos também. Mas quando uma pessoa confia em Jesus e acredita, entrega a vida para Ele estar governando, irá acontecer o que está escrito aqui, ó. Pois o Senhor dirige e abençoa aqueles que lhe obedecem. Nós vamos ter condição. O Espírito de Deus vai dar condições para que nós venhamos a praticar a palavra dele. E vai trazer alegria para nós, para que venhamos a meditar na palavra dele, que é a Bíblia, de dia e de noite. Eu, por exemplo, eu aprendi a ter prazer em ler a Bíblia. Para mim não se torna hoje em dia um peso. Muito pelo contrário. O prazer é tanto que eu até compartilho com vocês através desse canal, que tem 125 mil pessoas aí. Eu compartilho. Mas, em minoria, são as pessoas que têm assistido os vídeos que eu posto e têm tido interesse em querer conhecer o Evangelho da Salvação também. E eu nem me preocupo, pessoal. Na verdade, eu nem estou preocupado se os vídeos que entram no canal vai ter um grande número de likes. Não. Quando eu falo para as pessoas compartilharem e se inscreverem, é pelo fato de quanto maior números de almas venham conhecer o Evangelho da Salvação, maior será a oportunidade que o mundo estará tendo para receber a salvação. E assim alegrar o coração de Deus, porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O que está escrito aqui, o próprio Deus não tem prazer nisso, como está dizendo aqui, ó. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Isso mostra, Deus tem compromisso com essas pessoas, com as pessoas que ali depositam a sua fé em Jesus Cristo e têm o interesse em conhecê-lo, em praticar a palavra da verdade, que é o Evangelho da Salvação. Deus tem compromisso, por isso que diz aqui que o próprio Deus dirige e abençoa a vida dessas pessoas. Porém, olha só,
Presta atenção nisso. Porém, o fim das pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, que aqui relata as pessoas más, para os maus, o fim deles será de desgraça e de morte. E aqui é manifesto o papel do diabo. Jesus mesmo falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que nós estamos vendo. O que mais acontece nesse mundo. Qual? Encontrei alguns... E isso nós estamos vendo que é as coisas que mais acontecem nesse mundo. A ação do mal. Encontrei isso na internet. Deixa eu desligar isso daqui, porque Para desligar seu... nem estou pedindo para entrar isso. Tá vendo só como que é uma guerra espiritual? Aqui eu estou ligado no Espírito, trazendo uma palavra da verdade, do Evangelho da Salvação. Nem toquei nos botões do telefone aqui, entendeu? E aí começa a falar já coisas que não tem nada a ver, tentando persuadir. Mas a palavra que Deus está dando para a gente hoje, e principalmente para você que não está nem aí com a salvação, não está nem aí com o evangelho, não está nem aí em querer praticar a palavra de Deus, não está nem aí em querer conhecer até a verdade, o que tem preparado aqui, Deus está falando. O que tem preparado é isso, ó. Porém, o fim dessas pessoas será de desgraça e morte. E é o que nós temos visto nesse mundo afora. Aí. Quantas coisas ruins que está acontecendo. Uma coisa, pessoal, é a pessoa passar por uma situação complicada, uma situação difícil que ela seja, mas ela está ali consciente em quem ela crê. E ela sabe que vai vir ali a ajuda, vai vir um socorro. E ali ela é provada na fé dela. E Deus vem com a vitória e ajuda essa pessoa. E mesmo quando chegou a hora dela, o tempo dela, Deus vem e recolhe ela. Como Jesus falou, que aquele que crê nele passará da morte para a vida. Para os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, não existe morte, pessoal. Não existe morte. Por mais que venha a vir acontecê-la, mas ela não existe. Na hora que o cristão, o que confia em Jesus, ele vai morrer, naquela mesma hora, ela é transportada já para a vida verdadeira. Ela fecha os seus olhos e quando ela abre, ela já está ali na eternidade. Já está ali na presença de Jesus ali. Foi como Jesus disse para aquele ladrão que estava com ele na cruz ali, passando por um momento complicado de condenação, que foi dado para ele uma sentença de morte. E na cruz ali mostra que do lado de Jesus, um de cada lado, tinha dois ali. Um chegou para Jesus e disse, blasfemou, dizendo que se ele era filho de Deus mesmo, fosse filho de Deus, que salvasse a ele ou descesse dali e salvasse a eles também. Salvasse a si próprio e a eles também. Blasfemou ainda. O outro se redimiu ali. O outro reconheceu que era um pecador, que tinha feito por merecer estar sendo morto ali na cruz. Mas que Jesus nada tinha feito para estar ali. E chegou até Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, Senhor. Reconheceu ali a grandeza de Cristo. E Jesus falou para ele, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo, pessoal. Recebeu a salvação ali, entrou para a vida verdadeira. E o outro recebeu a condenação. Por quê? Porque ele não quis ali reconhecer a grandeza, o Salvador do mundo.
Então, pessoal, é assim. A sentença de Deus, na verdade, ela é feita pelas nossas próprias escolhas, não é nem por Ele. O seu livre-arbítrio vai fazer você escolher aonde você irá passar a eternidade. Como está dizendo a palavra aqui. Pois o Senhor, Ele dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Está aqui, pessoal. Pode abrir a Bíblia, Salmos 1, e ler do 1 ao 6, que você vai ver o próprio Deus, como que é o pensamento de Deus. Eu sempre convido todos para estarem lendo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Por quê? Que eu falo sempre do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, pessoal, é a nova aliança, é Jesus. Conta todo o processo de quando Jesus estava nesse mundo, toda a jornada que ele teve para que ele viesse cumprir tudo o que o Antigo Testamento estava esperando que fosse acontecer, um Salvador vindo ao mundo. E isso tudo se cumpriu em Jesus, pessoal. Então, por isso que o mais importante para uma pessoa conhecer o Evangelho da Salvação é quando ela conhece o Novo Testamento. Ali lendo, e você só vai conhecer essa verdade, como Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade, ela só vai ser revelada na sua vida quando você se propor a conhecê-la, lendo o Novo Testamento e conhecer ali quem é Jesus. E uma vez você conhecendo quem é Jesus, você vai ter a sua opção de escolha, se você vai querer segui-lo ou se não. Aí é uma opção de escolha. Mas se uma pessoa ela morre na iniquidade, sem conhecer o Evangelho da Salvação, ou até conhecendo ele, mas não querendo praticá-lo, o que vai restar para essa pessoa quando ela morre é isso que nós lemos aqui. Vai restar. O fim dela será de desgraça e morte. Ponto. Encerrou aqui o Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Aqui mostra o pensamento de Deus, do soberano, do Criador do céu e da terra. E somente, pessoal, somente através de Jesus, isso que é o maravilhoso, somente através de Jesus nós conseguimos chegar na presença de Deus. Porque para isso ele se manifestou. A palavra de Deus diz: Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do mal existente nesse mundo hoje. Mas para que venha ser liberto do poder das trevas que domina esse mundo, é necessário conhecer a verdade. E você só vai conhecer essa verdade ouvindo a palavra de Deus, que é o Evangelho da Salvação, conhecendo as Escrituras, Novo Testamento. São 260 capítulos. O propósito que estamos fazendo é ler um capítulo por dia. E ali você vai dia a dia lendo, conhecendo. E o Espírito de Deus irá estar trabalhando na sua vida para que você venha formar dentro de você a presença do Espírito dele. E através das suas atitudes, dos seus frutos, conclui o Salmo 1, onde diz que a pessoa ela é como uma árvore frutífera plantada ao lado de um ribeiro, que dará o seu fruto nas estações certas, e suas folhas não murcham.
estará sendo alimentada pela água desse ribeiro. Essa água, pessoal, é o Espírito de Deus, é a palavra, é a Bíblia, é o Novo Testamento. É essa verdade que Jesus falava, para que viéssemos a conhecer e conseguir a libertação. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de hoje é essa. Estou novamente convidando vocês para entrar nesse propósito de estar lendo a Bíblia, o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. São 260 capítulos. Esse propósito é de ler um capítulo por dia. E Deus irá se manifestar na sua vida, trazendo um propósito para que você venha entender o que Ele tem preparado para você. É muito além daquilo que o mundo tem para te oferecer. O mundo só tem para te oferecer o que nós lemos o final aqui: a desgraça e a morte. Só isso. Alguns momentos de prazeres que as pessoas têm. Mas isso também é por pouco tempo, porque quando uma pessoa ela parte dessa para outra, chega o final da vida dela, nada ela leva desse mundo, nada, nem o corpo dela ela leva, porque até esse fica aqui. Ou ele vai ser cremado, ou ele vai ser comido por bichos na terra. Então, a única coisa que ela vai levar é a fé dela, é o que ela construiu com a vida espiritual, através da escolha que ela fez. E uma vez a sua fé professada em Jesus Cristo, a palavra dele cumpre o propósito dele na sua vida, que é desfazer todas as obras do mal que vier sobre a sua vida. E você receber a salvação e poder desfrutar da vida eterna que está preparada para todos aqueles que creem em Jesus. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e entra nesse propósito de ler a Bíblia, conhecer o Novo Testamento. Não deixa para depois, não. Não assiste esse vídeo e fica se sentindo bem por alguns momentos e logo depois volta a fazer tudo aquilo ao contrário do que você está aprendendo ao ouvir a palavra de Deus. Tenha um compromisso, tenha uma entrega os seus caminhos a Jesus. Confia nele e ele vai trazer para você, como está dizendo aqui a palavra. Deus, o Senhor, dirigirá e abençoará a vida daqueles que praticam a palavra dele. Então é isso, pessoal. A mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Tá certo? Então até o próximo vídeo. Tchau. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito.
Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.